Olá, queridos estudantes da Manhã Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre a antiguidade. Já vimos vários assuntos da antiguidade, então fiz uma amostragem aqui de exercícios, só para vocês terem uma ideia de como pode ser cobrado em prova. É lógico, vocês têm que buscar a maior quantidade de exercícios possível. É fundamental a prática de exercícios para vocês passarem nas provas. Vamos começar com uma do Enem. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado. Então vamos lá, aqui está dizendo que os nossos ancestrais se dedicavam à caça e à coleta. A caça, a pesca e a coleta. E que não conheciam a agricultura, nem a domesticação de animais, nem a pecuária. E quando esgotavam seus recursos, mudavam o acampamento para outro lugar. Então, são sociedades que viviam da caça e da coleta. Sociedades, então, nômades. Ok? Então, vamos lá. Letra A, pendularismo. Isso aqui, essa questão até cruza um pouco com geografia, né? A migração pendular, pessoal, é aquela que geralmente a gente sai de manhã e volta à noite, de uma cidade para outra. Geralmente uma cidade menor para uma cidade maior. Às vezes vai estudar ou trabalhar, né? Isso é muito comum. Então a migração pendular, você vai de manhã e volta à noite. Sai de manhã para trabalhar em uma cidade, sai da sua cidade para outra e à noite você volta para a sua cidade, onde você mora. Então não é migração pendular aqui. Então, muito provavelmente, é letra B, nomadismo, mas vamos ver as outras. Letra C, êxodo rural. Êxodo rural, pessoal, é a saída do campo para a cidade. Não é o que configura aqui. Transumância também não. Transumância é a migração temporária, sazonal, às vezes por estação do ano. Muito comum aqui com boias frias, que moram na periferia das cidades. Aí, durante algum tempo, eles vão para o campo plantar, colher, voltam depois. Então, é uma coisa assim, sazonal, temporária. E o sedentarismo é quando o homem se fixa na terra, após a descoberta, a invenção da agricultura, fixidez na terra. Então, letra B, nomadismo, os primeiros grupos caçadores-coletores. E mesmo depois da descoberta da agricultura, boa parte da humanidade continua sendo nômade e temos grupos nômades até hoje. Vamos para a próxima. Também do Enem. A pintura rupestre mostrada na figura, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Então temos aqui, o Brasil tem muita arte rupestre, pessoal. E aqui temos uma do Piauí, que retrata alguns animais, pessoas também. Enfim, parece cena de caça. Lembrando que, na verdade, nós não sabemos as razões das artes rupestres, comentamos isso nas aulas. Ok? Só temos teorias, não temos sobreviventes daquela época para nos dizer o objetivo da arte rupestre. Então temos teorias, mas vamos ver qual que seria aqui mais plausível dentro do contexto da questão. Letra A. Conflito entre os povos indígenas e europeus. Não, a arte rupestre assume que seja antes da chegada dos europeus. Podemos ter, lógico, e temos sim arte rupestre pós-chegada dos europeus. Mas aqui não mostram animais, cenas de caça, não tem a ver com colonização do Brasil. B. Organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Não dá para a gente perceber aqui como é a organização social do grupo, nem se há hierarquia ou não. A imagem não nos mostra isso. Ok? C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Essa tem mais plausível. Uma vida cotidiana com caça, animais. Às vezes são retratados os astros, cenas sexuais e por aí vai. Algumas dessas pinturas podem ter significado religioso. D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros. Cuidado, pessoal. Os dinossauros eles estão extintos há milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Ok? Então o ser humano ele não conviveu com os dinossauros. Tá? A humanidade ela não convive com os dinossauros.
é a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Novamente, né, aqui não está mostrando guerra, não dá para perceber a guerra entre os próprios povos indígenas, né, no período colonial. Então, realmente, a gente vai ficar com a letra C, que aí mostra desses aspectos pode ser da vida cotidiana. É plausível dentro desse contexto. Mas lembrando, nós não podemos afirmar exatamente, e óbvio, com certeza, a arte rupestre em cada lugar, para cada grupo, vai ter um determinado significado. A gente não pode generalizar também, né, porque pinturas rupestres podem ter, inclusive desenhos muito semelhantes, podem ter significados completamente diferentes. Isso vai depender, né, de cada povo. Vamos para a próxima. O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A chia do Nilo também fertiliza as terras com aluviões, né, mais para os leitos, mas é muito mais regular e favorável em seu processo, em suas datas, né, seus pedaços de terra, do que a do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora. Então, um texto aí do grande historiador Ciro Flammarion, Sociedade do Antigo Oriente Próximo. A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela a sua importância. Então, qual o recurso natural aqui? São os rios. Está falando do rio, a importância do rio Nilo, né, no Egito para fertilização, assim como dos rios, né, do Tigre e Eufrates. E fala então da região também do crescente fértil, antiguidade oriental aqui, né, Egito, Mesopotâmia. Bem, então vamos lá. Qual a importância desses rios aqui, né, dentro do contexto que está sendo falado na questão? Letra A, desagregação das redes comerciais. Não está falando de comércio aqui na questão, não é isso. B, supressão, né, o fim ou eliminar a mão de obra escrava. Também não está relacionado a isso. C, expansão da atividade agrícola. Sim, se fala de rios, fala de fertilização, há grande chance de ser alguma coisa relacionada à agricultura. D, multiplicação de religiões monoteístas. Também não estou vendo nenhuma relação aqui com isso. E fragmentação do poder político. Também não tem ligação. Quando fala fertilizar, está falando de terras, está falando de das cheias dos rios, que uma cheia mais destruidora que outros. Então aqui a expansão da atividade agrícola, que vai ter ligação direta com o surgimento das civilizações. A partir das civilizações vão surgir aí no crescente fértil, na Mesopotâmia, também logo posteriormente no Egito Antigo, por causa da grande produção agrícola, é necessária a criação de estoque, o número de pessoas começa a aumentar, porque agora o homem está sedentário, está fixo à terra. E, inclusive, a famosa frase do historiador grego Heródoto, né, o Egito é uma dádiva do Nilo, né, que só existe o Egito por causa do rio Nilo. Né, e, de certa forma, pode parecer um exagero, mas não tanto. Né? Enfim, uma boa questão, então, aqui que fala da importância, né, da agricultura para o surgimento das civilizações, a importância desses rios, né, da agricultura que vai ser cultivada nesses rios, no leito desses rios e terras próximas. Vamos para a próxima. Temos aqui já uma tabela. Vamos ver, no esquema, os algarismos 1, 2, 3 e 4 correspondem às civilizações da antiguidade. Assinale a alternativa que denomina corretamente as civilizações indicadas, respectivamente, por 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aqui nas 5 alternativas o nome das civilizações. E vamos ver aqui, né, na tabela. Questão meio que decoreba, né? Enfim, às vezes o Enem, às vezes, por exemplo, cobra as questões decorebas também, mas muitas questões mais de interpretação. Enfim, mas vamos ver aqui com os nossos conhecimentos, se a gente consegue acertar. Acredito que sim. Então, a civilização 1 é no nordeste da África, predomina a agricultura, monarquia teocrática, né, de caráter religioso, Teo é Deus, né? E a religião, predominância do politeísmo antropozoomórfico. Então, antropo de forma humana, zoo com também parte animais. Então, isso aqui, pessoal, muito provavelmente é o Egito Antigo. O Egito fica no nordeste da África. Acabamos de ver a importância do rio Nilo, a questão agrícola.
né, como base econômica. É uma monarquia onde Faraó é divino, então teocrática, vimos isso. E a religião egípcia é politeísta, com deuses que têm cabeças de animais, por exemplo, mas corpo humano. Então, muito provavelmente, um aqui é o Egito, tá? E aí, se a gente olhar aqui, lógico, a gente vai analisar cada número desse, ok? Mas na hora da prova, né, na correria, você nervoso, a gente já sabendo que é o Egito primeiro, já elimina então, por exemplo, elimina a A, elimina a C e elimina a E. Só ficaria a B e a D para a gente. Vamos ver a 2, atual Líbano, base econômica é o comércio, organização político-administrativa, talassocracia. Talassocracia é um termo muito incomum, tá? Mas é da civilização aí fenícia, que tem como base político a questão do comércio marítimo. É isso que talassocracia é um governo, né, que valoriza a questão marítima. Religião politeísta. Então, muito provavelmente aqui é civilização fenícia. Mas vamos supor que você não lembrasse disso, vamos ver as outras. 3. Da Ásia Menor à Ásia Central, agricultura e comércio, divisão do império em satrápias, né? Então isso aqui a gente viu, é a Pérsia, Império Persa, e Zoroastrismo, tá? Vimos também, é o Império Persa, tá? Inclusive o Zoroastrismo tem muita relação, a ideia da luta da luz contra as trevas, né? A religião persa, né? O zoroastrismo, tem o mitraísmo também na Pérsia, o maniqueísmo, vão influenciar muito religiões próximas ao próprio cristianismo e também vão competir, inclusive, né? O mitraísmo vai competir diretamente com o cristianismo na antiguidade. Então nós temos aqui a 3, a civilização persa. E 4, a atual Israel, né? Então se facilita bastante na região da Palestina, a civilização então judaica, né, ou hebraica. Pastoril e agrária, governo dos patriarcas, juízes e reis, sucessivamente, e monoteísmo, a crença em um só Deus, característica da religião judaica, religião abraânica, né, que vai se desdobrar depois da origem, né, ao cristianismo. Então, ok, sabemos então que a primeira é egípcia, a quarta, relativamente mais fácil, é judaica, que é hebraica. Então, é letra D, né? Egípcia. Não, desculpem, é letra B. Egípcia, fenícia, persa e hebraica. A letra D é perigosa, hein? Mas aí com as satrápias, zoroastrismo, a gente consegue identificar persa. Ok? Maravilha. Então, uma questão aí mais um pouquinho mais densa, né, com mais decoreba do que o comum. Vamos para a próxima. No contexto da polis grega, né, lembrando polis, cidade-estado, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público. A ágora, exatamente, a ágora é esse espaço de discussões. Confronto que tinha na polis, né, com destaque a Atenas. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Temos aí referência. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. É uma questão que não é muito simples não, pessoal. Mas a democracia grega, se a gente lembrar, é uma democracia direta, ok? Então a gente já vem aqui na letra A, vai botar o tracinho. Muito provavelmente a letra A. O que é democracia direta? O próprio cidadão vota na lei e faz a lei. Então a democracia grega é uma democracia direta. A nossa democracia, por exemplo, no Brasil é indireta, ou representativa. Nós votamos em políticos e esses políticos que vão nos representar, ok? Então, aqui no caso da grega, democracia direta. Então, o cidadão, lembrando, mulheres não podiam votar, estrangeiros, escravos. Então, não era uma democracia super ampla, não. Mas aqui é uma democracia direta. Não é sindical, não tem questão de sindicato aqui, nem socialismo, socialismo é do século XIX, sindicalismo também muito mais para frente, corporativismo, que é o governo que vê realmente muito ligado à questão do trabalho, dos sindicatos, que quer controlar vários aspectos da sociedade, como cada
membro, né, cada parte da sociedade fosse um membro do corpo. Então, um corporativismo muito ligado no Brasil a Vargas, mas ideologias fascistas também. Muitos classificam ideologias fascistas como corporativistas. E representativa, não. Representativa é essa que comentamos, por exemplo. A maior parte, praticamente todas as democracias, quase do mundo atual, são representativas. Você vota num representante. Ok? Boa questão. Não é uma questão muito simples, mas comentamos sobre isso na nossa aula de Grécia. Me parece outra de Grécia aqui. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Ótimo livro, né, do Vernans, Origem do Pensamento Grego. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função, a ágora, como comentamos na nossa aula, é aquele espaço de discussões que temos nas cidades. Temos a Acrópole, né, que geralmente fica no alto, tá? Temos uma fortificação no alto, a Acrópole, e Atenas, classicamente, temos a Ágora, onde é esse espaço público para discussões. Então vamos lá. Qual a função? Agregar cidadãos em torno de reis? Não, né? A coisa que tem a ver com democracia. Está falando de palavra, discussão, argumentação, que governava em prol da cidade. Então não é letra A. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado. Mas não é o Estado que decide na democracia aqui, da palavra, na Ágora, né? É o cidadão, exposto por seus magistrados. C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadão se reunia para deliberar sobre questões da comunidade. Muito provavelmente é a C. Vamos ver a D. Reunir os exércitos para decidirem não tem nada a ver com o exército. E a assembleia fechada, não aberta, os rumos a serem tomados em caso de guerra. E letra E, congregar a comunidade para eleger representantes. Não, vimos na questão anterior que a democracia é direta. Não tem aqui eleição de representante. Então, a letra C, né? O próprio cidadão que vai deliberar as questões que lhe interessam. Ok? Então, mais uma questão falando, né, de democracia, de polis. Vamos agora falar sobre uma questão de Roma. Uma frase aí do grande Cícero: somos servos da lei para podermos ser livres. Uma ótima frase, muito discutida até os dias de hoje. Ok? O que apraz, né, o que agrada ao príncipe, né, o que interessa ao príncipe tem força, o que dá vontade ao príncipe tem força de lei, do Ulpiano. As frases acima são de dois cidadãos da Roma clássica que viveram praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República para o Império. Então, Cícero na República e Ulpiano no Império. Tendo como base as sentenças acima, considere as afirmações. 1. A diferença nos significados da lei é apenas aparente. Apenas é uma palavra meio complicada em prova, né? Mas vamos lá. Uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Errado, os romanos levavam sim em consideração normas jurídicas, principalmente no período republicano. 2. Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. No Império, não. No Império, o imperador tinha amplos poderes, né? Enquanto que na República nós temos o Senado, né? Nós temos os cônsules, inclusive, plebeus participando também da política. Então está errado a 2, ok? No Império, tínhamos aí um imperador com muito poder. Como diz a frase do Ulpiano: o que agrada, o que apraz o príncipe tem força de lei. 3. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro cidadão. Então, a questão da República Romana, né, e todo o seu corpo jurídico procurando atender diversos segmentos da sociedade. Como comentamos, os plebeus ao longo da República Romana, em oposição aos patrícios, que eram os privilegiados, né, donos de terras, os plebeus foram ganhando muitos direitos. E a noção de cidadania é muito importante dentro do contexto da Roma Antiga.
Então, provavelmente a 13 está correta. Vamos ver a 4. Existia na época imperial um poder acima da lei romana. Sim, o Peano está dizendo isso, que a vontade do príncipe tem força de lei. Tá? Então, temos corretos aqui 3 e 4. Letra E. Maravilha. E vamos para a última dessa nossa coletânea, para vocês estudarem, terem uma ideia de como é cobrado em prova. Sobre a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C., podemos afirmar que letra A ocorreu após os conflitos entre Roma e os cartagineses. Não, o que enfraqueceu as bases econômicas do Império. Não, foi depois, né? Roma vence Cartago, conquista aí o domínio do Mediterrâneo, na época republicana. B, teve no fortalecimento do cristianismo a única motivação explícita. Não, existe, pessoal, o fortalecimento do cristianismo, ele vai enfraquecer as bases da religião romana, que é a religião politeísta, uma religião muito semelhante, não é um copia e cola literalmente, cuidado, mas é muito inspirada da Grécia, inclusive os deuses, muito semelhantes e tal. Então o cristianismo, quando ele começa a ficar muito forte, e aí o imperador Constantino vai permitir o cristianismo, ele é batizado no leito de morte, depois o cristianismo torna-se religião oficial. De certa forma, isso vai abalar um pouco alguns grupos na sociedade romana, vai trazer instabilidade. Até porque o cristianismo começa a ficar muito forte com classes menos favorecidas, mulheres, soldados, pessoas mais pobres. Vamos ver a letra C. A queda foi provocada pela conjugação no conjunto de uma série de fatores. Sim, destacando-se a ascensão do cristianismo, nesse olhar que falamos, pode ser as invasões bárbaras, com certeza, a anarquia nas organizações militares, com certeza, uma série de imperadores assassinados, fica muito caótica a situação romana, e a crise do sistema escravista. Roma, que tinha toda uma economia também baseada na escravidão, não vamos esquecer, Grécia e Roma são muito escravistas. Roma cresceu tanto que não consegue mais ter escravos. Tá? E aí nós temos as invasões bárbaras, que são povos que estão chegando ali. Roma se expande tanto que aí povos começam da fronteira a invadir o Império Romano. Muito boa essa aqui, até agora é bem completa, letra C. Vamos ver a D. Teve na superioridade dos povos bárbaros a única explicação possível. Que superioridade é essa também? É complicado. Superioridade de quê? Única é uma palavra bem também, quase que semi-proibida em prova. Está errada essa. E letra E, teve em Carlos Magno, imperador dos Francos. Mas Carlos Magno é coroado no ano de 800, a Idade Média. Ok? Então, realmente, pessoal, nós temos aqui a letra C. Para essa série de fatores explicando a queda de Roma, que é o marco do fim da Antiguidade para o início da Idade Média. Bem, espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos fazer o máximo possível de exercícios. Na verdade, a prova de vestibular, a prova do Enem, é uma coletânea de exercícios. Então, quanto mais exercício a gente faz, mais experiência a gente tem. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.